Boa noite a todos, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem aos domingos à noite, quando às 20 horas nós damos início a esse estudo muito valioso, muito oportuno, de uma obra valiosa, das 5 obras de Kardec, codificadas, por Allan Kardec. Nós temos a terceira obra, que é essa, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui, então, com muita alegria, dando sequência a esse estudo, iniciado há bastante tempo, porque nós temos um material riquíssimo nesse livro, 28 capítulos. Hoje a gente inicia o 22º. Nós estamos, então, no capítulo 22. Então, esse é o programa Espiritismo e Vida. Meu nome é Ana Carolina, sou de Lavras. Agradeço ao convite para estar aqui com vocês, dando sequência a esse estudo. E nesse domingo, 7 de julho, iniciando, então, o capítulo 22. Então, boa noite a todos que estão ao vivo, mas também boa tarde, bom dia a todos que forem assistir, ouvir em outro momento, né? E o que Allan Kardec vai trazer para a gente nesse capítulo 22? O título é Não Separeis o que Deus juntou. Tem 2 tópicos, a indissolubilidade do casamento, e o divórcio. Na indissolubilidade do casamento, nós vamos ter o item 1, 2, 3 e 4, que é o que nós vamos refletir hoje juntos. E semana que vem, a gente vai falar do divórcio, né? Os nossos outros companheiros aqui dessa escala. E aí depois nós vamos seguir para o capítulo 23, a estranha moral. Bom, então vamos aqui para o capítulo 22, que tem somente uma passagem de Mateus no capítulo 19, porque sempre Allan Kardec junta várias passagens do Cristo sobre esse tema, do perdão, da misericórdia, sobre a caridade. Então tem momentos que a gente tem capítulos com várias passagens do Evangelho. Esse não, esse é só uma passagem a qual eu vou fazer a leitura. Quem estiver com o livro ou com o Novo Testamento pode acompanhar. É uma passagem bem grande, tá? Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então são os fariseus, que era a seita judaica bem predominante, que comandava tudo ali na Palestina, na Jerusalém, e é quando Jesus está lá. Então, se a gente for falar de fariseus, a gente vai ter vários e vários estudos, várias passagens em que os fariseus estão envolvidos, né? E numa dessas eles vêm justamente, e sempre com a tentativa de tentar Jesus, né? E nisso a gente tem vários ensinamentos, então muito bom, né? Essas tentações, essas perquirições, porque nos trazem material riquíssimo, riquíssimo, né? Então, aí o material riquíssimo de hoje vai ser sobre essa lei divina, a lei do casamento. E aí, então, o que Jesus responde? Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Aí Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Aí Allan Kardec vai aproveitar essa reflexão do Evangelho para nos trazer um estudo sobre as leis. O que são as leis divinas e o que são as leis humanas. Então ele nos diz: imutável só há o que vem de Deus. Então é um dos princípios, dos atributos da divindade é a imutabilidade. Então Deus é onipotente, onipresente, soberanamente bom, justo, misericordioso, único, imutável e imaterial. Então, imutável, só há o que vem
de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, é transitório, passageiro, vai sendo modificado. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. O nosso nível de consciência, de percepção das leis divinas, que são imutáveis, a gente vai tentando ajustar as nossas leis para ir caminhando ao encontro da lei divina. Então, no casamento, isso se aplica a essa questão, porque nós vamos falar aqui da lei divina e vamos falar da lei humana. Então, no casamento, o que é de ordem divina? O que é uma lei divina? O que é a divindade no casamento? É a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Está lá no Livro dos Espíritos, na lei de reprodução, dizendo assim, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu gosto de ficar com os livros, é a forma que eu gosto de estudar. O capítulo 4, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que estuda as leis morais, Allan Kardec vai perguntar na questão 686, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ok? Então, é uma lei divina, a lei de reprodução. Então, o que é divino no casamento? A união dos sexos, sem o qual o nosso mundo pereceria. Então, nós estamos submetidos a uma lei divina, a uma lei de reprodução, que acho que é a quarta lei estudada, né? Kardec estuda a lei divina, a lei de adoração, e depois ele já vem com a lei do trabalho, e aí ele vem com a lei de reprodução. Então, fiz uma parte para a gente ver como que está tudo conectado, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Né? Todos nós estamos encarnados, graças, né, temos um corpo físico, graças à hereditariedade, à união dos nossos pais, né? E estamos aqui com essa possibilidade bendita da reencarnação, graças a essa lei da reprodução, que é uma lei divina, uma lei de todos os tempos, né? Todos os tempos as pessoas nasceram do mesmo jeito. Muda, né? Você nasce no hospital, na casa, parto normal, cesárea, com dor, sem dor, com sofrimento para a criança, para a mãe, mas é a mesma. Rico, pobre, a mulher lá no Japão, do outro lado do mundo, aqui no Brasil, vai ter o filho da mesma forma, né? Então, isso não muda. Mas as condições que regulam o casamento são de tal modo humanas, então são as palavras de Kardec refletindo sobre Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. O que Kardec reflete? Essas condições que regulam o casamento são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Não tem um casamento que não sofreu mudança, uma lei para regular os casamentos, né? E não tem como, não tem nada onde ela é idêntica. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além do casamento religioso, a gente ter o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta, que é o casamento civil. Então, né, a gente vê pela nossa sociedade aqui no Brasil que a gente às vezes é convidado para o casamento civil, às vezes a gente é convidado para o casamento religioso, né? Aí entra os advogados, entra a igreja, entra em qual igreja você vai querer casar, como que é feito. Então, só assim, né, no nosso país, aqui no Brasil, já varia muito. Imagina a nível de planeta Terra. Mas aí o que Kardec quer refletir? O que nós estamos nesse domingo à noite refletindo? Sobre a lei do amor. Porque é isso que o casamento vem nos trazer. Na união dos sexos, há
par da lei divina material, né? Porque é uma lei material, porque vem o bebezinho, vem ali a gravidez, é algo material, concreto, que é a nossa reencarnação, né? A gente está aqui de novo. Isso é comum a todos os seres vivos, né? Há uma outra lei divina. Qual lei? A lei do amor. É uma lei imutável, como todas as leis de Deus. E essa é uma lei exclusivamente moral. A lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Tem um texto que eu coloquei aqui do Astronautas do Além, quando Chico Xavier, né, estuda Kardec, né, e junto com Herculano Pires, são autores diversos, e eles estão refletindo, né, lá, presencialmente com Chico Xavier, sobre o casamento, né, capítulo 13, Astronautas do Além. E ele diz que é tão complexo, né, o casamento, é um trabalho tão importante que, não sendo possível a um coração apenas, foi preciso reunir dois para realizá-lo. De tão importante, porque aí entra a questão da família, da criação dos filhos, dos laços de parentesco, que a gente nem vai estudar tudo aqui, mas que é bom a gente estar refletindo, né? Então, depois eu vou ler um pouquinho mais sobre os Astronautas do Além, mas é porque ele fala isso, quanto é um trabalho importante que precisa de dois, né? Bom, então nós estamos tratando de leis divinas, né? Falamos de uma lei divina, que é a lei de reprodução. Agora estamos falando de uma lei divina totalmente moral, que é a lei do amor, né? Então, uma lei divina material, a lei de reprodução, a união dos sexos. A lei divina totalmente moral, que é a lei do amor, que envolve esses dois seres que têm que se amar para, né, perpetuar aí os filhos, receber toda a família que vai aumentando, né? Isso é muito bonito. E falamos de uma lei civil, uma lei religiosa, que em cada país muda, uma hora é permitido, outra hora não é. Cada hora é de um jeito, né? Quando a gente vai casar, a gente tem que saber o que precisa, porque muda a todo momento. Mas por que existe essa lei do amor, né? Ela é levada em consideração, né? Porque Deus quis que os homens se unissem não só pelos laços de carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um, a amar e cuidar dos filhos, das crianças, dos bebês, dos jovens, e a gente fazê-los progredir. Aí Kardec pergunta para nós, ele perguntou isso lá em 1864, quando estava compilando esse evangelho, e a gente pergunta aqui em 2024. Quando a gente se fala, ele fala nas condições ordinárias, na regra geral, no normal, no comum. A lei do amor é levada em consideração quando se fala em casamento? Diz Kardec, de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida, né? O divórcio, a separação, né, que nós vamos tratar na semana que vem. O de que se cogita? Não é da satisfação do coração, e sim da satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. Quando as bolsas estão cheias, bem aquinhoadas, disse que os esposos são felizes, e hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se essa não preside a união. Frequentemente separam-se por si mesmo os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar, porque tem todo aquele trâmite, todo aquele sacramento da igreja, né, católica. Nas outras igrejas também deve ter, no espiritismo não tem casamento, né, não existe o casamento espírita, né, mas tem todas as regras dos sacramentos na união religiosa, né, segundo a lei católica, as outras também devem ter.
Mas, às vezes, você faz aquele juramento ao pé do altar, mas que se torna um perjúrio, né? Porque não se está se levando em consideração a lei moral, a afeição dos seres. Olha o que Kardec fala. Não está se levando em conta a satisfação do coração. E não é por não ter casamento espírita que os espíritas são melhores, né? Até porque o espírita vai casar de alguma forma, ou casa só no civil, de qualquer forma, ele tem um juramento ali perante a lei civil, ou vai casar na igreja católica, se uma católica, outra espírita, ou mesmo que ele vai fazer uma união ali familiar, mas de qualquer forma ele está prestando ali um juramento, né, para sua esposa, para a sociedade, para a família, né? Então, é aquilo que a gente tem que pensar, é uma satisfação do coração ou uma satisfação da vaidade, né, do orgulho. Lembrando que Kardec está falando numa época em que as mulheres, as famílias não tinham muita escolha, e era mais grave ainda nas pessoas, nos séculos passados, né, que às vezes a esposa ia conhecer seu marido no dia do casamento, era tudo arranjado, né. Hoje nós temos mais liberdade nas regulações ali de família, né, mas essa liberdade tem sido usada, né, com responsabilidade, com discernimento, né, na escolha, né, do seu par, né? E aí vamos continuar então aqui com Kardec. Ó. Ele diz que daí as uniões infelizes. Antes infelizes porque a gente não tinha liberdade. Hoje será que são infelizes porque a gente está com liberdade demais? Não sei, uma reflexão que a gente precisa fazer. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Então, tem amor? Está sancionado por Deus. Está no nosso, está satisfeito o coração. É o que diz, ao dizer de Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Porque não separeis o que Deus uniu, é porque existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que nos permite escolher as nossas próximas encarnações e planejar algo que é planejado no plano espiritual, que é o casamento, a nossa profissão, a nossa família, se iremos casar, com quem iremos casar, por que nós precisamos unir com aquela alma, que depois vai ser muito bem esclarecido nesse livro que já a gente vai ler, que é o livro Consolador, que também é de perguntas e respostas. Mas só para a gente encerrar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec pergunta, então será que é desnecessário, supérfluo a lei civil e deve-se volver aos casamentos segundo a natureza, né? Aos tempos antigos, que não tinha, né, um registro ali, aos tempos antigos não tinha nem papel, nem um cartório, nem um registro, né? Não, Kardec está falando que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso ela é útil, necessária, mas ela é variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Então, a lei civil tem que se aproximar da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. O problema não é a lei civil. O problema é nós, homens, que estamos elaborando elas em desacordo com as leis divinas. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, né? Antigamente a pessoa era casada à força, né? Hoje não, é de livre, espontânea, vontade, não é assim? Pergunta que você está aqui, né? Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Então a gente foi criando regras porque era algo muito obrigado, né? Casamentos forçados, né? Sem a liberdade da mulher ou do homem, né? Então isso tudo foi mudando, né? Então isso tudo vai desaparecer com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes, né? Que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Então, às vezes era crime, né? Eram uniões forçosas que depois se descobria, né? Então a gente vê muitos casos antigos, a gente vê nos romances, né? Espíritas também, o da Dona Ivone, nas Voragens do Pecado, e no Cavaleiro de Lumière, que a gente está estudando, fala de casamentos assim, né? De casamentos que tinha que ter um tutor ali para aceitar que a pessoa casasse, né? Então era bem mais complexo.
Hoje já é mais tranquilo, né? A lei civil hoje está bem tranquila. Mas ainda tem que predominar a lei do amor, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Então o dia é perguntar-se o que é mais humano, mais caridoso e mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituídos à liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentaria o número de uniões irregulares. Então ele está falando aqui do divórcio também, que vai ser estudado semana que vem, né? Porque tem isso de que não era proibido, né? Você não podia separar. Não sei se a Igreja Católica ainda aceita a separação. Não sei como é. Não vem ao caso. A gente tem que, né, estudar o que o Espiritismo e o que o Evangelho nos traz. Então, algo interessante, muito oportuno, que a gente tem que entender que o Espiritismo nos traz é o quê? Que o casamento é progresso. É um progresso na marcha da humanidade. Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, lembrando que não está falando de homem e mulher, e sim de dois seres, né? Porque a poligamia é contrária à lei de Deus. Então, Kardec também vai perguntar da poligamia, né? E ele diz que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca o progresso social, né? Então, quer dizer, antigamente o homem podia ter várias mulheres, né? Então, isso foi abolido. Não pode, né? Você não pode, você tem que estar registrado lá. Por isso que, quando pergunta se tem algo contrário a essa união, você tem que fazer o proclama, você tem que mostrar que você está casando, senão aquela pessoa poderia ser casada com outra. E isso é contrário à lei civil, e muito contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus é a união de dois seres, né? Que se unem ali. Então, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição de dois seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, a lei do casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. E existe uma outra lei que é estudada aqui no Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Então, está tudo junto, né? Essa lei da sociedade, junto com a lei humana, junto com a lei do casamento, né? Então, estabelece o casamento a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A gente abolir o casamento seria regredir a infância da humanidade, colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que mostram que tem uniões constantes, né? Então, a lei humana, o casamento é uma lei divina, que é regulada por leis humanas, civis, que são importantes. Mas Kardec pergunta de uma forma geral e a gente pode refletir sobre o casamento. O progresso da legislação humana, quando ele estuda a lei do progresso, ele vai fazer algumas perguntas sobre as leis, que é a 794, 795, 796 e 797. Então ele pergunta, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, né? Por que então a gente casar se é uma lei divina, uma lei de Deus, né? Por que a gente precisa de tantos aparatos, de tantos gastos, de tantas decisões, de tantos registros nos cartórios, nas igrejas, né? Sobre o casamento. Então os espíritos dizem, poderia se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, são necessárias leis especiais. Então, é preciso da lei civil, da lei da igreja, né? E aí, qual que é a causa dessa instabilidade das leis humanas? Por que muda tanto? O que os espíritos dizem? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fizeram as leis. E eles a fizeram para si, não é? À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação das leis. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificando com a lei natural. Então, a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. O casamento entra nessa, aplica-se a isso. Só que, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem, igual a lei do divórcio. Porque já não está unido perante Deus, por que não pode desunir, né? Desfazer aquele laço perante a lei humana, né? Então, a lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva.
Na infância da sociedade, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então, quer dizer, a mulher ali continuar sofrendo abusos, feminicídios, mas era muito maior e a mulher não podia se livrar desse jugo, né? Dessas relações agressivas. Então, não, aí que os homens criaram? Não pode separar. Por quê? Porque era interesse manter a mulher sob o jugo. Depois foi se evoluindo e foi entendendo que o divórcio é uma lei humana e também atendendo à lei de Deus, porque não está unido ali perante a lei de Deus. Né? Não existe afeto. Não quis satisfazer o coração, e sim satisfazer a cupidez, a vaidade, o orgulho. Mas isso será estudado melhor domingo que vem. Então, não percam, para a gente poder fazer essa reflexão, que esse estudo vai ser complementado pelo estudo do domingo que vem. Né? E nesses 2 estudos a gente vai estar encerrando esse capítulo 22. Aí a questão 796 e 797, só para encerrar esse tópico, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a dissecar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Bonito, né? Como poderá o homem, então, ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Então, a gente poderia ficar aqui falando, né, de várias leis da escravidão, né, de várias leis que a gente foi reformando e outras leis que a gente tem aqui. Desculpem, gente, que fez esse movimentação é ruim, né, para quem está vendo, desculpa. Então, a lei civil que regula o casamento, né, vai também evoluindo. Né? Então, nós vamos continuar estudando essa lei, que é o divórcio, no domingo que vem. Então, só para a gente fazer mais algumas reflexões, e já encerrando, né, o nosso tempo aqui, já temos quase meia hora, o matrimônio e o amor, né? A Joana de Ângeles, ela estuda o Evangelho segundo o Espiritismo de forma baseada na psicologia profunda. Né? Então, ela estuda matrimônio e amor, estudando esses itens que a gente está falando. E ela diz assim, o sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Bonito, né? Nós somos filhos de Deus, Deus é amor, nós somos filhos do amor. Então, a nossa procedência espiritual é o amor. Fomos gerados pelo amor. E expressa-se através desse atributo superior que vem conquistando a pouco no seu processo antropossocial, moral e espiritual. Então, em cada experiência evolutiva, mais se desenvolve os valores éticos e a gente vai conquistando o mais alto patamar da escala da evolução. Expande-se o amor em formações de múltiplas facetas, conforme os vínculos que sejam estabelecidos pelos impositivos mesmos do processo de crescimento interior. Quando na consanguinidade nós temos a manifestação filial, o amor manifestado no sentimento paterno, materno, fraternal, ampliando-se em expressões da união conjugal, por isso que o casamento, a união de 2 seres, marca finca ali um progresso. Opa, eles evoluíram, porque antes as uniões eram poligamias. Então não existia união fraterna, existia a sensualidade. Né? Então isso amplia o significado e assim ruma para a união com todas as demais criaturas humanas e por fim com a própria natureza. Vivendo no passado relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção uns dos outros, a vinculação rápida era resultado de impulsos e desejos, através dos quais se organizavam as famílias que se multiplicavam sem qualquer sentido ético. À medida, porém, que o ser adquiriu a consciência da sua realidade e avançou na conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido, como forma de frear os abusos e dilacerações afetivas que eram perpetradas, sem a menor consideração pela realidade emocional. Então, olha como nós evoluímos, né? Por isso, afirmou Jesus que no princípio não era assim, recordando que as uniões se davam através dos sentimentos profundos. E quando degeneravam, Moisés, pela dureza dos corações, tomou as atitudes compatíveis com a gravidade do deslize moral. Por outro lado, a ausência de dignidade nos relacionamentos conspirava contra o equilíbrio e a ordem social,
misturando interesses mesquinhos com os elevados princípios do sentimento, que se expressava em relação a determinados parceiros. Então, o matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas, desde que, concomitantemente, existissem os compromissos afetivos. Então, tem afeto, vai direcionar o matrimônio para as uniões físicas, né? As uniões físicas sendo unidas pelo afeto. Então, ela vai falar também das leis, ó. Todas as leis elaboradas pelo homem são transitórias, porque devem atender a necessidades ocasionais, que ultrapassadas perdem o seu significado. No princípio, quando as determinações legais possuíam caráter temerário, punitivo, seria compreensível que fossem programados estatutos definitivos, com o objetivo de evitar a permanência do mal. No entanto, à medida que a cultura e a ética liberaram a consciência dos grilhões da ignorância e dos impositivos errôneos de processos medievais, né? Você ia chegar no altar obrigada a casar ali com uma pessoa que você nunca viu, né? Tornou-se necessária a alteração das determinações elaboradas pelos legisladores, a fim de que se tornassem mais compatíveis com o ser humano em face do seu desenvolvimento moral e espiritual, resultado natural das conquistas intelectuais. Somente eternas são as leis universais, aquelas que procedem de Deus, imutáveis, porque qualquer alteração na sua estrutura levaria ao caos a própria criação. Então, as leis humanas estão sujeitas às condições de época, de povo, de lugar e de necessidade evolutiva. Por isso, elas variam mesmo entre culturas equivalentes. As leis civis, portanto, têm como meta cuidar do equilíbrio moral e social, mantendo os interesses da família, da sociedade, do indivíduo e do grupo no qual se encontra. Assim sendo, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender aos interesses e paixões de nações ambiciosas, que uniam seus membros a fim de se apossarem de terras e de vassalos, que lhes passavam a tutelagem, quando dois dos seus nobres se uniam através de cerimônia religiosa estabelecida como legítima. Então, eram atitudes imorais, que, sem ao menos se conhecerem os parceiros, acreditavam que o sacrifício os levava a desincumbir dos interesses do Estado. Então, assim, né? O nosso passado, né, medieval, né, traz muita tristeza. E hoje a gente consegue ver já a lei civil, perguntando, é de livre, espontânea vontade que você está aqui, né? A gente consegue ver. Mas a gente tem que pensar se realmente você está usando ali o seu livre-arbítrio, que a gente conseguiu na sociedade, né? Na questão do casamento, de ninguém casar forçado, mas nós estamos satisfazendo essa liberdade que nós temos, a satisfação do nosso coração. Se realmente ele está se entendendo o que seja o casamento. E principalmente para nós espíritas, que nós vamos aprofundar um pouquinho para encerrar com o livro Consolador, a questão do que é o casamento segundo, né, o espiritismo. Então, para encerrar com a Joana de Ângeles, ela diz: o matrimônio é um compromisso sério que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo, a fim de que sejam os dois seres uma só carne. Então, hoje todos nós temos liberdade, tanto pelo conhecimento espírita, pelo conhecimento do evangelho, pelas leis civis, que não obrigam ninguém a casar forçado. Nós estamos entendendo que o matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido. Então, antes você refletiu, você fez uma reflexão profunda, você está entendendo que você tem um dever emocional para com si e para com o próximo, porque realmente nós vamos estar aí atendendo a uma lei divina. Qual que é essa lei divina? Os dois seres serão uma só carne. É muito lindo, né? Muito poético, muito bonito essa passagem do Evangelho. Então, para encerrar, eu vou só ler um pouquinho o que os astronautas do além falam, né? Porque a gente vai entrar naquilo que o Espiritismo fala, as lutas do casamento, as provas do casamento. Quem disse, porém, que a concretização do matrimônio é felicidade estruturada a toques de figurino? Não atingiu a realidade. A união a dois no culto da afinidade ou na execução de tarefas mais amplas da família é um encargo honroso, qual sucede a tantas obrigações dignas. Nem por isso deixa de ser um trabalho por efetuar,
tão importante, como eu falei no início, que são dois para realizá-lo, não é um coração apenas, né? Então, o casamento não é uma construção sem bases, né? Entre os cônjuges é imperioso que um aprenda a compreender o outro. Nós temos, né, vinculações profundas. A reencarnação nos informa com segurança quanto a isso, indicando para que lado gravitamos em família, segundo os mecanismos da vida, que a experiência terrestre nos induz a reajustar. Então, quando fala-se em casamento, falamos em provas, em expiações, em missões. Então, toda a organização doméstica, ela revela regiões nevrálgicas, entretecidas de problemas, que é preciso saber contornar ou penetrar, a fim de que o futuro nos traga as soluções da harmonia irreversível. Então, nós planejamos ali naquelas uniões, e ali nós vamos ter essas regiões nevrálgicas, se a gente está fazendo a reflexão profunda, como a Joana de Ângeles diz, se você está tendo esse dever para consigo e para com o respeito ao próximo, porque nós estamos ali ao lado de alguém. Sobre esse regime de compromisso afetivo, a gente não pode exigir de imediato a esse alguém a apresentação de recursos de que ainda necessite para ser aos teus olhos a companhia perfeita que esperavas encontrar entre as paredes domésticas. Então, todos somos espíritos endividados, imperfeitos. Não queira que esse alguém que se uniu a você raciocine com os teus pensamentos, porque também ninguém vai reclamar que você faça isso também. Né? Então, todos somos filhos de Deus. O matrimônio é uma obrigação que os interessados assumem livremente e de que prestarão justa conta um ao outro. Conquanto isso, o casamento não funde as pessoas que o integram. Por isso mesmo, a união a dois, além da complementação realizada, recorda uma lavoura e uma construção. Cada cônjuge vai colher o que plantou, tanto quanto dispõe do que fez. E aí o irmão Saulo complementa essa reflexão do Emmanuel, dizendo que nós temos que ver que lei nós estamos seguindo no casamento. Porque ele diz que são duas as leis básicas do casamento, segundo a apreciação de Kardec no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma lei material, que é a lei de reprodução, né, da união sexual para a reprodução da espécie. E existe uma lei moral e divina do amor para a evolução espiritual dos seres. Ambas são leis divinas, pois todas as leis da natureza provêm de Deus. Mas os homens, no abuso do seu livre-arbítrio, deturpam a lei biológica de reprodução e fraudam ou confundem essa lei de amor com interesses inferiores de animalidade. São essas atitudes negativas que criam as dificuldades, os dramas e as tragédias do matrimônio. Nas duas leis básicas mencionadas por Kardec, na ordem em que as obedecemos, primeiro a material e depois a material, a moral. Primeiro a material, lei de reprodução. Moral, lei do amor, lei de união dos sexos, né, que é a lei divina do casamento. A que deve prevalecer é a lei moral, pois a nossa essência é espiritual, a nossa natureza é moral. Mas a gente dá prevalência à primeira. Aí a lei de reprodução, a lei material. Aí o que acontece? Saber suportá-los é um meio de reparar os abusos do passado e predispor-nos às compensações futuras. Toda fuga à reparação devida constitui protelação de sacrifícios, porque as leis naturais se cumprem. Então, a gente está protelando um sacrifício, protelando, né, esse dever sacrificial do matrimônio, que é aquilo que a gente vê, os dramas, as tragédias, as dificuldades, porque faltou o sacrifício, a renúncia e o entendimento de que nós estamos unidos e que tem questões nevrálgicas que nos compete resolver, penetrar e não fugir. Porque nós estamos ali, às vezes, se não está esse jardim de flores, está um espinheiro, né? Nós temos que entender que é o que a gente necessita.
saber suportá-los com o entendimento que o Espiritismo nos traz, de que não estamos aqui a passeio, de que não caímos aqui de paraquedas e que uma das escolhas que nós fazemos no plano espiritual é a reencarnação, o casamento. Quando a gente planeja nossas provas, uma delas é o casamento, a qual alma a gente deve aquela reparação, a que a gente deve aquela suportar, que a gente deve aquele sacrifício, aquela renúncia, aquele perdão. A senhora Laura fala para André Luiz que são raríssimas as uniões de almas gêmeas, de almas missionárias. A maioria de nós estamos, né, nos casamentos de expiação, de reparação, de reajuste. Então, André Luiz vai fornecer para a gente, tanto em nosso lar, entre a terra e o céu, ação e reação, vida e sexo, vários estudos, vários casos para a gente refletir sobre o casamento, né, que continua no plano espiritual. A gente vê isso quando André Luiz chega lá, os casamentos, as uniões, os namoros, os noivados. Então, lendo as obras de André Luiz, a gente vai conseguir entender melhor. Né? Aqui a gente está trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas fica essa sugestão. E o irmão Saulo traz uma outra responsabilidade no casamento, que é aos filhos e aos familiares de lado a lado. Então, para encerrar o que ele diz assim: toda fuga à reparação devida constitui protelação de sacrifícios, pois as leis naturais se cumprem ao longo do tempo. As responsabilidades do casamento não se referem apenas aos esposos, mas também aos filhos e familiares de lado a lado. Por isso, o divórcio é permitido, como ensinou Jesus, em virtude da dureza dos nossos corações. Mas aqueles que puderem evitá-lo vencerão mais depressa na senda da evolução espiritual. A união a dois é sempre um encargo honroso, como acentua Emmanuel, e feliz daquele que sabe mostrar-se digno desse encargo. E aí, para encerrar, eu vou ler aqui para a gente o Consolador, que traz também mais uma luz sobre essa questão do casamento, quando ele diz assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra, questão 175 do livro Consolador. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, ninguém reencarna para sofrer, para brigar, mas todos reencarnam com uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, daí também ocorre igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundirem-se em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. Reencarna com o ódio para fundir nesses elos sagrados, dessas uniões de pai, mãe, filho, tio, avô, parentes. Vem no ódio para sair daqui fraterno, na solidariedade. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. E aí, Kardec, o Chico, né? O Chico e o Emmanuel perguntam, né? No capítulo, aí a questão 179, mas ele ainda continua aqui falando sobre afeição, sobre família, né? Mas eu vou ler só o 179 porque fala do casamento, para a gente encerrar. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Emmanuel diz: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Então, ou o nosso espírito protetor escolhe para nós, ou a gente livremente escolhe. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos. No quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores
das missões que regeneram e santificam. Então, todos nós estamos casados, estamos aqui em quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Mas todos nós escolhemos. Então, o matrimônio na Terra é resultante de resoluções tomadas por nós ou pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos parentes, pelos que nos amam e nos guiam no plano espiritual. Então, a gente já reencarna com esse planejamento de casar ou não casar. E aqui, com o nosso livre-arbítrio, buscando o Evangelho de Jesus, o conhecimento do Espiritismo, está a nossa chance de redenção, de nos redimirmos através desses laços sagrados do casamento, ou do não casar, ou do divórcio. Cada um é uma consciência livre e que tem que refletir consigo, com seu espírito protetor e com Deus. Não nos cabe julgar nenhuma união. Cabe sim a nós refletirmos a nossa união, né? Refletirmos sobre esses pontos nevrálgicos, refletir sobre como estamos caminhando, o que estamos oferecendo aos nossos companheiros, às nossas companheiras, o que temos feito de bom, de útil, porque todos os dias nos oferece essa oportunidade de sermos úteis. E todo momento é o momento de semear o bem, em família, em sociedade, no trabalho, no serviço voluntário. Graças a Deus temos aqui o corpo físico, estamos sublimando o nosso perispírito, o nosso espírito para retornarmos à pátria espiritual com a sensação do dever cumprido. É isso que temos buscado, é isso que o Espiritismo nos ilumina, nos consagra, nos convida. Que estejamos então aptos a essa doutrina tão libertadora, tão esclarecedora e sermos aí espíritas cristãos. Com as bênçãos de Deus, de Jesus, nosso amigo, nosso guia e modelo, a gente despede e agradecemos por mais essa oportunidade de mais um domingo, abraçados e envolvidos na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o domingo que vem, até o próximo encontro, e mais uma vez agradecemos a oportunidade desse convite. Que assim seja, graças a Deus, votos de paz e muito amor.